Bom dia, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja bem, você e sua casa, todos estejam guardados pela graça e pelo poder de Deus. Mais um dia aqui de escola dominical e nós estamos estudando a Epístola de João. Hoje nós falaremos do capítulo 4 e eu espero que você tenha aproveitado esses outros capítulos e que hoje não seja diferente, que a palavra do Senhor possa encontrar o seu coração, levar você a ter uma vida de mais amor a Deus, mais amor ao seu próximo, mais amor à sua família, e aqueles que te cercam possam verdadeiramente testemunhar de que o amor de Deus está em você. Amém? Esse é um estudo pequeno, rápido, e nós vamos direto ao assunto. Só que antes de nós entrarmos aqui no texto, quero só trazer aqui a lembrança de por que João ele resolve escrever essa epístola aos amados irmãos ali que viviam no final do primeiro século da era cristã. João estava muito preocupado, pois havia surgimento de seitas, filosofias, pensamentos contrários à palavra de Deus. E João, então, resolve escrever essa carta a fim de proteger aqueles irmãos, a fim de guardar aqueles irmãos e também, de alguma maneira, exortá-los para que permanecessem firmes na fé, para que não deixassem levar por outras filosofias, por outros pensamentos contrários ao que diz a palavra do Senhor. Então, dentre essas muitas correntes filosóficas e heréticas que surgiam no final do século I, a que mais preocupava certamente era o gnosticismo, que significa conhecimento. Era uma espécie de mistura de filosofia grega com religião judaica. E essa mistura, conhecida como gnosticismo, ela trazia alguns ensinamentos, trazia algumas filosofias, algumas correntes de crença, e dentre elas acreditavam que a matéria era essencialmente má, o corpo, a matéria era má, era ruim, e o espírito apenas era bom. Então, olhando dessa maneira, aparentemente eu não vejo nenhum problema nisso, né? Assim como eles afirmavam que só era possível se relacionar com Deus de uma forma mística e esotérica. Talvez alguém pergunte, pastor, realmente a gente se relaciona com Deus de forma mística? Olhando assim, superficialmente, não há assim, algo que possa afetar a nossa fé, que possa nos trazer grandes preocupações. Mas, principalmente pela afirmação de que toda a matéria é ruim e apenas o espírito é bom, ela traz consigo algumas armadilhas, e João sabia bem, estava muito preocupado com isso. E a preocupação de João era o seguinte: quando você faz uma afirmação dessa, você coloca em xeque pelo menos dois pilares fundamentais da base do cristianismo, que são a ressurreição e a encarnação. Quando você faz uma afirmativa dessa, você está dizendo que a ressurreição não é uma coisa boa, porque a ressurreição, aqueles que ressurgirem quando Cristo voltar, já tiverem morrido no corpo, e ressurgirem quando Cristo voltar, ressurgirão no espírito, mas os seus corpos, eles ressurgirão. Logicamente darão origem a um corpo glorificado, mas eles ressurgirão no seu corpo. Então, a ideia de que desses filósofos eles ensinavam aparentemente era muito frágil apenas, uma coisa simples, mas não era. Tinha um fundamento completamente contrário ao que diz a palavra de Deus, porque eles eram contra a ressurreição, eles não acreditavam, eles achavam que isso era ruim, porque a morte significava a libertação da matéria, que era má. Então o espírito bom se libertava da matéria ruim. Mas a Bíblia ensina diferente. A Bíblia fala para nós que
o corpo realmente vai perecer, mas esse corpo será transformado em um corpo glorificado. Então, isso era muito sutil. Uma outra parte que nós citamos era a respeito da encarnação. A encarnação, como eles diziam que a matéria era ruim, eles estavam dizendo que Jesus não ressuscitou, que Jesus não encarnou, que Jesus, a encarnação não era uma coisa boa, que Jesus, na verdade, não foi isso que aconteceu. E a gente vê isso claro numa corrente dentro do gnosticismo chamado docentismo, que dizia o seguinte, que o Jesus histórico, que era o nome de Jesus, que essa pessoa que nasceu da Virgem Maria, o Jesus histórico, que fez história, ele, quando foi batizado, ele veio sobre ele o Cristo messiânico. E quando ele estava na cruz morrendo, esse Cristo saiu, ou seja, eles queriam dizer que Jesus, o Cristo, viveu um momento sobre ele e no seu batismo, e quando ele morreu, quando ele estava na cruz, o Cristo foi embora e ali morreu apenas o Jesus histórico. Isso não é uma verdade. Jesus era 100% Deus e 100% homem. E lá no capítulo 2 de Filipenses, explica exatamente isso, que fala que Jesus ele esvaziou-se da sua glória. A glória que ele tinha nos céus, que ele tem nos céus, não comporta viver num corpo humano como o nosso. Então ele teve que se esvaziar, ele teve que se reduzir à existência humana, para que ele, como humano, vivesse tudo que nós vivemos, e ele pagasse no seu corpo, na sua carne, os nossos pecados, mesmo ele não tendo conhecido o pecado, mas ele pagou no seu corpo pelo pecado de cada um de nós. Assim como lá no Velho Testamento, o cordeiro que era morto, ele tinha que ser sem defeito, ele tinha que ser sem nenhuma mancha, nenhuma fratura. Esse cordeiro tinha que ser perfeito. E Jesus era esse cordeiro perfeito que não conheceu o pecado. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Então, a preocupação de João era essa. João queria que a igreja permanecesse nos fundamentos básicos, principais do Evangelho, que é a ressurreição, que é a encarnação de Cristo, vindo trazer a vida para nós. Então, João estava muito preocupado, porque a igreja corria risco com esses ensinamentos gnósticos que permeavam aquela região e sobreviveram ali por mais 2 séculos, pelo menos. E a preocupação dele fazia muito sentido. Então, João escreve essa epístola sempre falando do amor, que a igreja tinha que manifestar esse amor, tinha que manifestar essa graça, para que ela fosse distinta dos outros. Então, observe, a preocupação de João é sempre mostrar o verdadeiro e o falso. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 4 como que João caracteriza isso, como que ele mostra essa separação. A primeira coisa que João nos mostra aqui de uma forma bem simples para a gente entender é que os verdadeiros cristãos, eles creem na palavra. Então, quem são os verdadeiros? Diferentemente daqueles falsos profetas, daquela falsa seita que ensinava essas coisas que nós falamos. Quem são os verdadeiros? Os verdadeiros são aqueles que creem na palavra pura e simplesmente, somente a palavra de Deus. E ele diz no verso 1 do capítulo 4, amados, não creio em qualquer espírito, mas examine os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. E como que a gente pode examinar os espíritos? A gente pode examinar os espíritos da seguinte maneira. Ele deixou aqui uma maneira da gente examinar. Ele deixou escrito: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Então, os que creem são os verdadeiros. Os que creem em quê? Creem que Jesus veio em carne, creem que Jesus é o Cristo, mas creem que Jesus também, além de ser o Cristo, o Messias, ele também era o Jesus de Nazaré, um homem como eu e você,
apenas não conheceu o pecado. Então, você acredita no Cristo como um todo. Então, esses são os verdadeiros. Então, João, ele faz essa advertência, que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus. Eu me recordo que algumas vezes, quando eu era criança, adolescente, e algum espírito imundo manifestava nas pessoas, e alguns obreiros que expulsavam aqueles demônios, que faziam aquele exorcismo em nome de Jesus ali, eles diziam para aquela pessoa, quando eles estavam meio que na dúvida se o espírito imundo já tinham saído ou ainda continuavam ali, e eles diziam para a pessoa confessar: olha, você fulano, eu fulano, confesso que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele nascido da Virgem Maria, ele encarnou, ele veio em carne. E quando a pessoa vinha repetindo tudo, quando falava que ele veio em carne, aí o espírito imundo tomava a pessoa novamente, e então ele sabia que o espírito imundo não tinha saído, ele estava ali. Então, interessante que essa prova prática, isso mostra verdadeiramente que aquele que não é de Deus não confessa, ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne. E o interessante também é que todo espírito que não confessa que Jesus procede de Deus, esse espírito é o espírito do anticristo. Não é que as pessoas sejam o anticristo, é que elas estão no mesmo pensamento. Então, todo aquele que pensa dessa maneira está na mesma corrente, está no mesmo lado, vamos dizer assim. Então, essa é a primeira maneira que João coloca aqui claro de como são reconhecidos os verdadeiros. Os verdadeiros são que creem creem na palavra, a palavra que diz que Jesus Cristo encarnou. Ele foi 100% Deus e 100% carne. E ele fala no verso 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior. João vai afirmar novamente aqui, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Uma outra maneira que João deixa aqui de nós diferenciarmos os falsos do verdadeiro é que os verdadeiros, eles ouvem aqueles que são de Deus, eles ouvem a palavra. Assim como Jesus falou lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me ouvem, Jesus afirmou, porque as ovelhas reconhecem a voz de Jesus. E aqui João está falando no verso 6, ele diz o seguinte, nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. João está falando que uma das maneiras de reconhecer o Espírito da verdade é que aqueles que têm o Espírito da verdade vão ouvir aqueles que estão cheios de Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus. Ali no caso eram os apóstolos que estavam ali cuidando da igreja. Então, mas aqueles que não estavam cheios de Deus, eles não reconheciam a sua voz, porque eles tinham o espírito do erro. Então, os verdadeiros cristãos são aqueles que ouvem, são aqueles que creem na palavra pura e simplesmente, e não em filosofias, não em outros acréscimos, como muitas seitas que nós vimos por aí, que tem uma quantidade de acréscimos, são livros que o anjo revelou a alguém, foi um sonho que alguém escreveu, foi uma coisa parecida com o Evangelho, mas não é o Evangelho. O escritor de Gálatas, Paulo vai dizer aos Gálatas, vai dizer assim, se alguém trouxer a vocês um outro Evangelho, que se não esse, mesmo que seja um anjo, que seja anátema, seja maldito, não aceitem esse Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho é só o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus manifestou fez conhecer através dos seus profetas, que chegou até nós essa palavra. Louvado seja Deus por essa palavra. Uma outra maneira que João também ele deixa aqui claro para nós como reconhecer os falsos do verdadeiro, é que os verdadeiros
são os que amam. Olha o que diz o verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e Deus o conhece. Então, a maneira de nós sabermos quem são os verdadeiros cristãos e quem não são é pelo amor. Paulo vai dizer, ou melhor dizendo, João vai dizer que o amor, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então o amor é essa marca maior. O amor é esse registro maior. É essa maneira, essa leitura que a gente faz, olha para uma pessoa e a gente percebe o amor de Deus. E quantas vezes você já ouviu algum testemunho de alguém que chegou e falou assim: poxa, você por acaso é cristão? Você por acaso é evangélico? Porque eu vejo um amor assim no seu olhar, e isso é identificado pelas pessoas, até mesmo muitas vezes por quem ainda não conhece a Deus. Mas esse amor é notório, dificilmente ele passa desapercebido, esse amor que a pessoa manifesta, porque ela tem o amor de Deus. Então, os verdadeiros, eles manifestam o amor de Deus. Eles creem, os verdadeiros, eles amam, os verdadeiros, eles conhecem a Deus. Assim, nós devemos viver a nossa vida como a palavra de Deus nos manda que vivamos. Uma última coisa que João também ele deixa aqui nesse capítulo, que nos facilita entender e ver quem são os verdadeiros cristãos, é que os verdadeiros, eles confessam que Jesus é o Cristo, né? Quando a gente confessa que Jesus é o Cristo, nós estamos declarando que somos verdadeiramente de Jesus. Olha o que diz o verso 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Vou repetir. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus, ou vice-versa. Então, João está deixando mais uma vez claro aqui que a nossa permanência em Deus, ela é caracterizada pelo amor. Se nós confessamos Jesus publicamente, nós estamos declarando o seu amor por ele. E nós estamos dizendo que nós estamos nele, permanecemos nele, porque nós não temos nenhuma preocupação, não temos vergonha de confessar publicamente que ele é o nosso Salvador, que ele é o amado da nossa alma, que ele é tudo para nós. E aqui no verso 18, já finalizando essa epístola, João diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo ele supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que coisa interessante, irmão. Nós vivemos dias tão difíceis, né? Dessa pandemia que tem levado tantas pessoas queridas, que tem afligido todos nós, colocado limitações na gente, no ir e vir, no agir, até mesmo no culto, nossos cultos presenciais. Nós temos que limitar, temos que ter uma série de cuidados. Isso são limitações, mas nós não podemos de forma nenhuma recuar. Nós não podemos infringir as regras, mas nós não podemos parar e recuar também, porque certamente Deus não colocou em nós um espírito de covardia, mas um espírito de temor, mas um espírito de amor que avança, que vai para frente. Em nome de Jesus, nós sabemos do grande mal que isso pode causar, mas eu estou me referindo a que muitas pessoas, por causa disso, fazem todas as outras atividades, mas elas acham que só não podem ir ou frequentar a igreja, porque parece que o mal só está na igreja, né? Então, na verdade, o mal pode estar em qualquer lugar. E o mais importante é que a gente tenha comunhão, que a gente esteja buscando o Senhor, esteja próximo a Ele, porque
o amor se manifesta na comunhão também. Então, por isso, João tinha essa preocupação, irmãos. E eu e você precisamos estar também firmados nessa palavra e não permitir que nenhum falso ensino, nenhuma falsa doutrina possa nos desviar da verdade, e que a gente mantenha a nossa fé e que a gente seja verdadeiro, crendo na palavra, sempre crendo na palavra, sendo constante na palavra de Deus, amando os nossos irmãos, confessando a Jesus sempre que tiver oportunidade. Não perca a oportunidade, confesse o Senhor, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o meu Senhor, e nós não temos nenhum medo, nenhuma receio em confessar, não devemos ter nenhum medo, nenhum receio de confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, essa era a palavra que João deixou aos irmãos ali, e é que eu deixo para vocês nessa manhã. João nos adverte que a gente continue firmes, que a gente não se atemorize, que a gente creia que o amor, ele vence o medo, o amor, ele está acima de todas as coisas, e que eu e você fomos chamados para amar a Deus, amar ao próximo, amar os nossos irmãos, principalmente os nossos familiares, os nossos mais próximos. Somos chamados para amar. O nosso ministério é o amor. E que a palavra de Deus possa cada dia mais, nos capacitar, nos fortalecer, para que a gente seja essa fonte de amor, a gente possa manifestar esse amor, esse bom perfume de amor de Cristo, onde quer que nós estejamos. No final dessa mensagem, eu queria deixar essa canção para você. Nós cantamos essa canção por muito tempo na igreja e ela continua a ecoar até hoje com a sua verdade, quando diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus nos ensina a não temer. Deus te abençoe. Quando tenho medo de fracassar, quando tenho medo de não vencer, quando tenho medo de ser, quando tenho medo de não tentar, quando tenho medo de não romper, quando tenho medo de ser. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. Não temer. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia e que você possa ser grandemente abençoado pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.